Seja muito bem-vindo aqui ao Cine Off, e eu sou o Paulo Roberto. E eu sou a Rose do Cinestalgia, viu? Isso não estava no script. Mas eu sou de lá. E hoje nós vamos falar sobre os filmes Todo Mundo em Pânico. Essa franquia que fez muito sucesso nos anos 2000. Vamos falar um pouco sobre o enredo do filme, sobre a história e algumas referências e, claro, dar a nossa opinião. E aproveita ao decorrer desse vídeo aqui, deixa a sua opinião também. Deixa elogio, crítica, o que você quiser. Nos comentários. Nos anos 80 e 90 já existiam muitos filmes com paródias, mas foi nos anos 2000 que a coisa mudou de vez. Criado pelos irmãos Wayans, no ano de 2000, foi lançado Todo Mundo em Pânico, cheio de referências de clássicos de filmes antigos. Totalmente escrachado. É na sua cara aqui, olha. Tá as Carnacatome? Todo Mundo em Pânico fez tanto sucesso que arrecadou 270 milhões, que na época os irmãos Wayans investiram 19 milhões nesse filme. E fez tanto sucesso que até começou uma trilogia, ou melhor, começou uma franquia com 5 filmes. Mas hoje vamos focar no primeiro e no segundo filme. E no primeiro filme, uma jovem atende um telefonema muito misterioso, que ali começa toda uma aventura. Não, de mulher. Morte. Que é doida a aventura. É pra ela que ela tá correndo na água, ela correu. assim, A primeira cena foi realmente um aviso do que a gente iria assistir nos próximos minutos. Com Teve uma certeza. cena lá que o assassino vai Uma correr faca. atrás dela, né? E fica molhado. Não, a questão não é essa, não. Ele pega a faca e enfia no peito dela pra matar. Só que sai o quê? O O silicone. silicone. E ela aqui, pai, me salve. Não ela... pode falar o que aconteceu, mas Aí continua. atropelou ela. Não podemos esquecer também dos personagens que são marcantes naquele filme. Por exemplo, a Cindy, que tá em quase todos os filmes, e a Brenda, que é uma louca. Também tá em quase todos. A dublagem desse filme é simplesmente muito boa. Ah, não, ela é tão falsa como tua unha postiça. Ai, queridinha! Depois que essa jovem morreu, um assassinato... Não. Depois que essa jovem morreu, foi exatamente um ano depois que o grupo de amigos mataram, né, assim, sem querer, um cara no meio da estrada. Sem querer. Essa cena é tão engraçada que eles estão fazendo as coisas dentro do carro bebendo, eles estão só E bebendo. dirigindo, então não dá certo. Não dá, não façam isso, que morre. Por favor. Ou mata alguém. Fala, não me diga! Foram atrás do corpo pra ver, né, se o que ia fazer com o corpo. Você vai me ajudar ou vai? É o rapaz, eu tô bem! E lá Eu já vou, viu? Deixa já eu... vou, tchau. Vamos embora que eu tenho Eu um tô arroz. bem, eu viu? vou. Aí o que foi que acontece? Eles lascam o litro pra trás, assim, com raiva, um A deles. garrafa, né? A garrafa de E litro. acaba atacando justamente na cabeça dele. E depois eles vão jogar o corpo desse homem dentro do mar. E eles são tão ruins que roubam até o coitado tudo. Eu pego a carteira, eu pego não sei o quê. Peraí, vamos olhar a carteira dele? Pra quê? Pode ter dinheiro. Já matamos mesmo, podemos roubar também, ué! Eu gosto dessa sacada que eles têm pra criar o roteiro, assim, é realmente muito engraçado. Como a gente falou, esse filme é cheio de referências de outros filmes antigos e pra você ver realmente a graça, você tem que ter assistido os outros filmes, né? Porque senão você não vai entender muito, porque é uma junção de muita coisa. E detalhe que esse filme não é pra assistir com pai e mãe na sala, tá, uma nem com o observação. namorado, viu? Nem com o Depende, é namorado. engraçado. Teve uma vez, eu até lembro, não sei porquê, não sei de quem foi a ideia, juntaram a família quase toda. Família, hein? Tinha lá umas 10 pessoas, todo mundo assistindo, todo mundo em pânico. Imagina aí, meu tio, minha tia, meus primos, e a gente ficou assim, olhando pra cada do outro. Assim. Tipo assim, ó. E naquela época era DVD. Esse grupo de jovem, né, que é amigo da Cindy, acaba tentando se proteger, porque o assassino descobriu que eles tinham matado esse cara. E agora ele quer pegar cada um deles. O roteiro é cheio de sarcasmo, muita brincadeira besta, alguns conteúdos pra maiores e... Bem maiores. Bem maiores. Imagina só esse filme lançado nos dias de hoje. Primeiro que não ia sair, né? A censura aumentou muito e não dá pra aquelas coisas que mostraram pra gente, que engraçado. E as O pessoas politicamente correto, né? Hoje em dia tá Hoje em bem mais dia. forte isso. Algumas brincadeiras realmente eram bem pesadas. Tem uma cena bem engraçada que é a Buffy, né? Que é aquela ruiva, ela participa de aqueles Competição. filhos de Miss, né? Da escola, E né? tem que provar qual é o seu talento. E ela então decide fazer Uma peça de interpretação. teatro. Interpretar Só algo. que nessa hora quem aparece O namorado dela, numa arquibancada lá, num espaço lá em cima. e atrás dele tá o assassino. Assassino. E acaba matando ele na frente dela E e ela ela pedindo socorro pra todo mundo. Chorando. E todo mundo. Ajuda ele, pelo amor de Todo Deus. E o mundo. pessoal achando que é a... Perfeita. Que E é a ela atuação. ajuda. E o mais engraçado não é nem isso. É depois que termina, ela sai do Desesperada. palco pra ajudar ele, porque ele tá sendo assassinado. Só que aí fala, não, você vai pra Você onde? ganhou. Você ganhou. Estão lhe chamando lá no palco. Aí Aí ela- ela, no instante, esquece do namorado dela e vai pegar o prêmio.
Imagine isso no dia de hoje. O assassino agora quer pegar a Brenda. Ela tá no cinema, ela começa a fazer barulho, joga pipoca no povo. Ela é daquelas pessoas bem chatas no cinema. Quando eu ia, eu tentava realmente não fazer zoada, botava alguma coisa pra... Esse negócio que eu tentava. Até quando eu ia comer amendoim, eu fazia assim. Dá licença! Eu paguei pra entrar aqui como todo mundo. Ela era o tipo de pessoa que tava nem aí, ó. O namorado dela falou assim, vou comprar a pipoca. Não, pra quê? Ela pegou um balde assim, ó. Eu trouxe o meu lanchinho. Quer frango? Não. E lascou em todo é mundo. uma cena, ó. Aí, detalhe, o assassino foi matar ela, só que o povo já tava com tanto ódio que ia assistir o filme, que eles mesmo fizeram o serviço. Mas não... Não o quê? Eu não sei não, me esqueci de dizer. Nesse primeiro filme, Brenda morre, só que no segundo ela ressuscitou. Ninguém sabe como, Ela apareceu ninguém sabe lá. que tipo de poder utilizado, mas ela tá vivinha na Silva no segundo filme. Esferas do Dragão? Talvez. Tem uma cena em que a Cindy tá na sala de aula, estudando lá, tentando estudar, que ela tava realmente bem preocupada com esse assassino. De repente ela olha pro lado, pra janela, e vê lá o assassino de pé, observando ela. Essa cena, ela é referência do filme Halloween de 1978. Você olha, de repente pisca o olho, olha pro lado e sumiu. E lá no Todo Mundo em Pânico mostra como é que era, né? Assim, olhar pra ele, olhar pro lado, ele saia correndo pra se esconder, e ela olhava de novo e não tava lá. E finalmente chegamos ao final do primeiro filme de Todo Mundo em Pânico. E descobrimos também quem era o verdadeiro assassino. Na verdade, alguém tava querendo ganhar fama em cima desse assassino, né? O namorado da Cindy, que tava esperando tanto tempo pra ficar com ela, e acabou não tendo muita paciência e acabou ficando com o Ray. Bonito, viu? Eles queriam, na verdade, ser os únicos sobreviventes desse ataque. Então eles decidiram cada um dar uma facada no outro. O acertado, pelo que eu entendi, era só uma pra ferir e tal, mas acabou dando 30. Se a gente for analisar hoje em dia, muito pesado. Só que naquela época, eles procuravam um humorzinho ali no meio deles. O homem levou um monte de cor de, perfurações. Aí o que é que tinha que morrer? Aí o que foi que aconteceu? Eu tô tonto. Vai começar a dizer que tá tonto depois dela. Depois de acontecer tudo isso com os amigos da Cindy, o real assassino chega lá pra brigar com ela. Tem até uma referência do filme Matrix. Só que devido a ele usar tanto aquele efeito, fica tão, às vezes, chato. A gente já entendeu a piada, já entendeu a referência na primeira cena, aí eles querem usar 3 vezes a mesma piada. Não gastar, né? Mas o interessante é que os efeitos especiais na época foi muito bem feito, né? Lembrando que já faz 20 anos que foi lançado. Depois de morrer alguns suspeitos, conhecemos o verdadeiro assassino. Finalmente, né? E aí que temos o momento clímax do filme, que é o famoso plot twist, que é a virada radical que você realmente não esperava. E o assassino no filme era o que todo mundo nem tava nem aí, que era o doente, o Duffy, o doente mental que ele trabalhava na delegacia. E ele era o irmão da Buffy. Buffy. Duffy Buffy. Imaginação, que é né? vômito, né? Buffy. Criatividade. Depois de Cindy e o xerife descobrirem quem era o verdadeiro assassino, ele pega, tira toda aquela caracterização dele de pessoa com deficiência. Que ele não tinha deficiência. Não tinha nenhuma. Aí ele pega e faz o quê? E vai embora. E o legal é quando ele sai, se desmonta. O legal é quando ele se desfaz, ele se desmonta, ele volta ao normal. É uma referência de um filme de 1995, Os Detetives. Os Suspeitos. Os Suspeitos. Detetive? É o Detetive Pikachu. É o nome do filme, não sei se tu sabe. Não, tudo bem, puxa, que pena. É o nome do filme, que foi lançado um dia desse. Detetive Pikachu. Agora vamos para a segunda parte de Todo Mundo em Pânico. Jesus, essa foi a primeira? Vai desmaiar. Os irmãos Wayans, com certeza, são uns caras muito massa. Dos 9 irmãos, 7 trabalham no cinema. E lembrando que naquela época mal existia a internet. E eles fizeram grandes produções aí que o Brasil, particularmente o Brasil, ama muito, como As Branquelas e até Eu, a Patroa e as Crianças. Que passavam no SBT. E ainda passa, mas é no YouTube. Claire e eu decidimos ter relações sexuais. Seu filho da... Com o grande sucesso de Todo Mundo em Pânico 1. O que foi que eles fizeram? Vamos produzir outro filme. E acabaram produzindo em menos de um ano, com investimento de 45 milhões de dólares. E é bom falar que esse tempo de um ano foi muito mais rápido do que o primeiro filme, que durou acho que uns 2 anos pra ser concluído. 2 a 3 anos, por aí. Eu não consegui assistir esse começo do filme. Não, porque foi... Calma ainda. Aí vai contar um detalhe da vida dele. Não, porque foi sério. Foi na época em que eu assisti o filme O Exorcista,
Exorcista. Quantos Então, anos a criança tinha? Eu tinha 11, era criança ainda, tinha 11 anos. Então eu fiquei morrendo de medo de assistir o Exorcista, que na época eu nem tinha assistido todo. E detalhe, a mãe diz assim, filho, vai sentar ali com a pipoquinha pra assistir os bichinhos. Criança de 11 anos assistindo Exorcista. Não, foi minha mãe não, foi os meus primos, todos juntos, tinha umas 10 Menina, pessoas, todo mundo rindo, e eu lá, o único morrendo de medo. E o início de Todo Mundo em Pânico é justamente essa cena que eu tinha pavor na época de O Exorcista. A corrida foi 17,50, ó. Ei, pera aí! Ei, não vai pagar, não? O segundo filme foi baseado em referências de filmes como O Exorcista, que o Paulo acabou de falar, Poltergeist, de 1982, e também o mais antigo ainda As Panteras. No início da cena, uma jovem, ela é possuída, né, por o ritmo ragatanga. Eu quis fazer essa piada, porque eu achei engraçado. É o que faz sempre. Ela foi possuída por um espírito. Eita! Um espírito maligno. Um espírito Misericórdia. maligno. E a mãe dela acaba chamando os padres. Não, antes de chamar os padres, a cena que ela mija, né? Meu, não pode dizer mija, não. Que ela urina na sala, lá que tinha várias pessoas assim. Um rio. É um rio, uma vaca mesmo, fazendo xixi. Tipo de vaca. Não, mas não foi de maldade, não. Você pode botar um balde lá embaixo, banho. É tanto bicho assim, é? Muito. Eu não sei, nunca vi uma vaca mijando, não, mas deixa nos comentários quando Não, for deixa explicar a não. vaca aí. Temendo pela vida da filha, assim como no filme Exorcista, a mãe contrata 2 padres. Nem Não, contrata não tem como contratar padre, só chama os os padres. 2 padres pra exorcizar essa menina. Aí tem uma cena muito doida que o padre tá no banheiro, ele vai e quer soltar outra coisa, não é um espírito, não. Esse aí Dizem que é um espírito mal cheiroso. É o espírito Entendeu? Esse aí é o ragatanga. E aquela cena cheia de mosca e as moscas ficam pousando nele. Você precisa ter visto o filme do Exorcista pra entender As essa referências. referência, né? Senão não tem graça nenhuma, praticamente. Depois disso tudo, o padre vai entrar lá pra ver como é que a menina tá. Ele entra, a menina começa a rodar a cabeça. Aí o padre diz, eu não ficar aqui não. É o meu Não, jeito. vou nessa. Tô fora. Padre. E outra cena muito engraçada, essa realmente é engraçada, não tem como dizer que não é, que é a cena que a menina vomita, né? Aquele negócio Ai, verde, aquilo estranho. não é... É engraçado, é nojento, óbvio Muito que é nojento. nojento. É nojento, mas é engraçado, porque você lembra do filme clássico do Exorcista e vê essa coisa engraçada. É suave. Pode deixar, faz parte. Depois de tentar exorcizar e fazer tudo com a menina e viu que não dava jeito, o padre disse, espera aí, que você aleijou já com Aí pega uma arma, né, e acaba. Enquanto isso, Cindy e Brenda encontram novos amigos, mas tem ainda o Ray e o Short, que é do primeiro filme. É Short? O irmão da Brenda. Aquele doido, né? Ele é irmão Short. da Brenda. Cindy e seus amigos foram escolhidos para participar de um experimento. Eles falaram que era tipo de insônia, para ver a falta de sono iria trazer para as pessoas, o corpo, enfim. Só que não tinha nada de insônia. Era um Não, experimento. tinha, mas De outro lado. né? Eles queriam uma pesquisa paranormal. Pois é, e eles foram levados até um castelo onde acontecia muitas coisas diferentes. Os amigos lá foram recepcionados por um cara bem estranho, né? Ele tinha uma deformidade na mão, porque- não queria comer, né? Porque o cara tinha feito com a própria mão. Aí Eles estavam com nojo. as coisas começam a ficar bem bizarras na casa. E uma das cenas aí que, na minha opinião, não tem graça de forma alguma, mas eles colocaram aí, e é até extensa a cena, é quando aquela menina lá, é uma que é bem sem graça e feinha, coitada, ela encontra com um fantasma e o fantasma acaba forçando ela a fazer coisas assim. Ela parece uma lagartixa no meio do teto, se batendo sozinha. É uma das cenas que não tem graça. Algumas brincadeiras realmente eram bem pesadas. Mas uma das cenas que tem muita graça, que eu fiquei até com medo dos gatos depois disso, era a cena da Cindy junto com o gato brigando. Aquele gato preto, né? Seu nome é Kiddles? Senhor Kittles. Realmente essa cena Você é foi muito pego, o gato engraçada. deu nela. E foi uma referência do filme do Rocky Balboa, né? Nessa casa existe um palhaço que era do dono, se eu não estou enganada, mas é do Poltergeist. E ele já começa a mexer com a Cindy ali no começo e o povo já fica desconfiado. E o palhaço queria matar o Ray, só que quem acabou quase morrendo foi o palhaço. Assiste essa cena. De uma maneira bem... Triste. Triste. Não só filmes de terror são referências nesse filme, mas também filmes de ação. Tem uma cena lá, logo no final, que as 3 mulheres se juntam e lutam com a mãozinha, né? Com cada com a mãozinha. E fica a referência aí do filme de... As Panteras!
lutando lá, aí elas congelam numa pose, aí tem um chafarizinho. É engraçado, eu gosto dessas pegadas. E os caras são tão criativos que tem até um tornado que vem do nada, dentro de uma sala fechada e uma vaca voando, é mó merda. O interessante é que o diretor disse que os produtores viram mais de 130 filmes de terror para usar como referência no segundo filme. E daí que você vê que criatividade não vem do nada, né? Vem de trabalho duro. Todo Mundo em Pânico 2 teve um orçamento de 45 milhões de dólares e arrecadou 141 milhões de dólares. muito dinheiro. Não tanto quanto o primeiro filme, que se não me engano foi 200 milhões que eles conseguiram. 270 por aí. Só que aí eles decidiram continuar. Ah, bom, vamos fazer mais, vamos. Mais um. Aí saiu o terceiro, saiu o quarto e começou a tirar uma grande, de uma bela, de uma merda. Tem que saber a hora de parar. Os bons diretores e produtores têm que saber a hora de parar. Se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre o terceiro, o quarto, o quinto filme, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer Vamos procurar... Mas vai fazer o quê? Nós vamos falar sobre os outros filmes, mas aí vai depender dos likes desse vídeo. Então deixa aí no like, no comentário se você quer ver. Você entendeu, você entendeu. Tchau e até a próxima.